Ela gritou tão alto, e o milionário descobriu que a jovem era virgem de verdade. Eu não sabia que alguém como você ainda existia, até ouvir você gritar meu nome. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva caía com fúria sobre as ruas da cidade quando Valentina Silva atravessou correndo a entrada principal do edifício Montenegro. Tinha o cabelo escuro colado na testa, o uniforme de limpeza encharcado, e nas mãos segurava uma pasta de documentos que havia prometido entregar antes das 6 da tarde. Eram 5h45. Seu supervisor a havia enviado com um aviso claro. Se não chegasse a tempo, perderia o emprego que tanto precisava. O saguão de mármore brilhava sob as luzes douradas. Valentina nunca havia estado em um lugar assim. Tudo parecia projetado para lembrá-la de que não pertencia ali. Seus sapatos molhados rangiam contra o piso enquanto corria em direção aos elevadores. Um segurança levantou a mão para detê-la, mas ela já havia pressionado o botão do último andar. As portas se fecharam bem a tempo. Dentro do elevador, Valentina tentou recuperar o fôlego. Olhou-se no reflexo das portas metálicas e sentiu vergonha. Parecia uma criança perdida. Aos seus 22 anos, havia trabalhado em tantos lugares que já havia perdido a conta. Mas este emprego era diferente. Pagava o suficiente para manter sua irmã mais nova na escola. Não podia perdê-lo. O elevador parou no andar 32. Quando as portas se abriram, Valentina encontrou-se cara a cara com um homem que cortou sua respiração. Alto, de cabelo preto impecavelmente penteado para trás, vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais que 6 meses de seu salário. Seus olhos eram de um azul gélido, e naquele momento a observavam com uma mistura de surpresa e irritação. "Quem é você?" perguntou ele com voz grave e controlada. Valentina estendeu a pasta com mãos trêmulas. "Documentos para o senhor Rafael Montenegro. Urgente." Ele não pegou a pasta. Em vez disso, estudou-a de cima a baixo, e Valentina sentiu cada segundo daquele escrutínio como um peso sobre seus ombros. A água pingava de sua roupa, formando uma pequena poça no piso de madeira. "Você está encharcando meu escritório", disse ele finalmente. "Desculpe, A chuva... Sei o que é chuva." Rafael estendeu a mão e pegou a pasta sem roçar seus dedos. "Seu nome?" "Valentina Silva." "Valentina." Repetiu o nome como se estivesse testando. "Trabalha na manutenção?" Ela assentiu. Não fazia sentido mentir. Seu uniforme deixava isso claro. Rafael abriu a pasta, revisou os documentos com rapidez profissional e depois fechou a pasta com um movimento seco. Seus olhos voltaram a pousar nela. E desta vez havia algo diferente em seu olhar. Algo que fez o coração de Valentina bater mais rápido. "Estes documentos são confidenciais", disse ele. "Você os leu?" "Não, senhor, apenas os trouxe." "Por que você?" Valentina piscou confusa. "Meu supervisor disse que era urgente. Seu supervisor deveria ter enviado alguém de confiança. Não uma garota encharcada que deixa poças no meu escritório." As palavras doeram mais do que Valentina esperava. Apertou os punhos ao lado do corpo, sentindo a humilhação arder em seu peito. Mas precisava deste trabalho. Precisava engolir o orgulho. "O senhor tem razão. Desculpe." Rafael inclinou a cabeça ligeiramente, como se algo na resposta dela o tivesse surpreendido. Deu um passo à frente e Valentina teve que fazer um esforço consciente para não recuar. Ele cheirava a algo caro, a madeira e especiarias que não sabia nomear. "Quantos anos você tem?" perguntou ele. 22. 22. Um sorriso mínimo apareceu em seus lábios. "Muito jovem para estar correndo debaixo de chuva por documentos corporativos. Muito jovem para muitas coisas, segundo me dizem." As palavras saíram antes que Valentina pudesse detê-las. Rafael arqueou uma sobrancelha e, pela primeira vez, algo parecido com interesse genuíno cruzou seu rosto. "Tem personalidade, então?" "Tenho trabalho a fazer." Valentina deu um passo de volta em direção ao elevador. "Precisa de mais alguma coisa, senhor Montenegro?" Ele não respondeu imediatamente.
Estudou-a em silêncio, e Valentina sentiu que aqueles olhos azuis viam muito mais do que ela queria mostrar. Viam a roupa barata, o cansaço em seus ombros, a determinação que havia aprendido a esconder atrás de respostas educadas. Volte amanhã, disse ele finalmente. Às 8 em ponto. Minha assistente pessoal renunciou hoje de manhã. Preciso de alguém que possa seguir instruções sem fazer perguntas. Valentina olhou para ele sem compreender. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Se chegar atrasada, a oferta desaparece. O elevador emitiu um som suave, anunciando sua chegada. Valentina entrou sem desviar o olhar de Rafael. As portas começaram a fechar, e justo antes de se encontrarem, ele acrescentou algo mais. E Valentina, da próxima vez que vier, traga um guarda-chuva. As portas se fecharam completamente. Valentina ficou sozinha no elevador descendo, com o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Não entendia o que havia acabado de acontecer. Não entendia por que um homem como Rafael Montenegro, dono de um império empresarial, havia oferecido trabalho a uma garota da manutenção que havia deixado poças em seu escritório. Mas, enquanto o elevador descia, uma coisa ficou clara em sua mente. Sua vida havia acabado de mudar para sempre. E não sabia se deveria sentir-se emocionada ou apavorada. Valentina chegou às 7h50 da manhã seguinte. Desta vez, usava sua única saia formal e uma blusa branca que havia passado 3 vezes. Sua irmã mais nova, Luna, havia se despedido com um abraço apertado e palavras de encorajamento. Você vai arrasar, havia dito. Valentina desejava acreditar nela. O saguão parecia diferente sob a luz do dia, mais imponente, mais intimidador. Registrou-se na recepção, recebeu um cartão de acesso temporário e subiu ao andar 32, com as palmas suando. Rafael já estava em seu escritório quando ela chegou. Viu-o através das paredes de vidro, falando ao telefone com expressão séria. Vestia outro terno impecável, desta vez em azul marinho. Valentina esperou junto à mesa vazia que supôs seria a sua. 10 minutos depois, Rafael desligou e saiu de seu escritório. Seus olhos pousaram nela, percorrendo-a de cima a baixo em uma avaliação silenciosa. Valentina endireitou-se, recusando-se a encolher sob seu olhar. Chegou cedo, disse ele. Cheguei no horário. No horário é atrasado no meu mundo. Rafael indicou que o seguisse até seu escritório. O espaço era enorme, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma escrivaninha de madeira escura dominava o centro, cercada por estantes repletas de livros e documentos. Num canto havia uma área de estar com sofás de couro preto. Suas funções são simples, começou Rafael, apoiando-se contra sua mesa. Gerencia minha agenda, filtra ligações, prepara documentos e, acima de tudo, mantém a confidencialidade. O que vir e ouvir aqui não sai destas paredes. Entendido? Entendido. Não me interrompa quando estiver em reuniões. Não faça perguntas sobre assuntos pessoais. E se alguém perguntar por mim, sempre estou ocupado. Valentina assentiu, tentando memorizar cada instrução. Rafael aproximou-se dela, reduzindo a distância até que Valentina pudesse ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. Tinha 35 anos, havia pesquisado ontem à noite na internet. Havia herdado a empresa de seu pai aos 28 e a multiplicara por 10 em menos de uma década. Era conhecido por ser implacável nos negócios e distante no pessoal. Por que acha que a escolhi? Perguntou ele de repente. A pergunta pegou Valentina de surpresa. Não sei, senhor, porque você não me olhou com admiração nem medo ontem. Me olhou como se eu fosse simplesmente um homem que estava sendo desnecessariamente cruel. Ninguém me olha assim. Valentina sentiu calor subir em suas bochechas. Desculpe se fui desrespeitosa. Não se desculpe por ter coluna vertebral. É uma qualidade rara. Rafael voltou à sua mesa. Seu salário será 5 vezes o que ganhava na manutenção. O período de experiência é de 30 dias.
Se não funcionar, vai embora sem indenização. E se funcionar? Um sorriso quase imperceptível cruzou o rosto de Rafael. Então descobriremos juntos até onde você pode chegar. As primeiras semanas foram um turbilhão de aprendizado. Valentina descobriu que trabalhar para Rafael Montenegro era como estar numa tempestade constante. Ele era exigente, meticuloso e esperava perfeição em cada detalhe, mas também era justo. Quando Valentina cometia um erro, ele apontava sem humilhá-la. Quando fazia algo bem, reconhecia com um breve aceno. Lentamente, Valentina começou a entender o homem por trás do terno. Rafael chegava às 6 da manhã e ia embora depois das 10 da noite. Nunca almoçava fora do escritório. Recebia dezenas de ligações diárias, mas nenhuma pessoal. E às vezes, quando acreditava que ninguém o observava, seu rosto tornava-se terrivelmente solitário. Uma tarde, enquanto Valentina organizava arquivos, Rafael a chamou em seu escritório. Preciso que reserve uma mesa no Lohan para hoje à noite. 8 em ponto. 2 pessoas. Valentina anotou, mas algo em seu tom a fez parar. Alguma preferência especial? A mesa mais discreta. E envie um buquê de rosas brancas com antecedência. Valentina assentiu e virou-se para sair, mas a voz de Rafael a deteve. Valentina! Ela se virou. Tem namorado? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Sentiu um rubor instantâneo em suas bochechas. Isso é pessoal, senhor. Eu sei, por isso pergunto. Valentina hesitou. Não entendia por que ele queria saber, mas algo em seu olhar dizia que não era uma pergunta casual. Não tenho namorado. Por que não? Porque não conheci ninguém que valesse meu tempo. Rafael sorriu então. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. De repente parecia anos mais jovem, mais humano. Resposta interessante. Por que pergunta? Porque quero saber com quem trabalho. Levantou-se e caminhou até a janela. E por que tenho curiosidade sobre você, Valentina Silva? Você é diferente. Diferente como? Não tenta me impressionar. Não flerta. Não pergunta sobre minha vida pessoal. Simplesmente faz seu trabalho e vai para casa. É refrescante. Valentina não soube o que responder. Rafael continuava olhando pela janela e ela aproveitou para observá-lo sem que ele notasse. A luz da tarde acentuava as linhas de seu perfil, a tensão em seus ombros, a solidão que parecia envolvê-lo como uma segunda pele. Posso fazer uma pergunta? Arriscou Valentina. Depende da pergunta. Por que nunca almoça fora do escritório? Rafael virou-se lentamente para ela. Seus olhos azuis a estudaram com uma intensidade que fez Valentina se arrepender de ter perguntado. Porque não gosto de gente, respondeu simplesmente. Mas tem um jantar hoje à noite. Isso é negócios, não prazer. E quando faz algo por prazer, senhor Montenegro? A pergunta ficou suspensa entre eles. Rafael deu um passo em direção a Valentina e depois outro, até que apenas 1 metro os separava. Ela sentiu seu pulso acelerar sem razão aparente. Faz muito tempo que não faço nada por prazer, Valentina. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Tempo demais. O telefone na mesa tocou, quebrando o momento. Rafael ignorou-o, mas Valentina aproveitou a distração para dar um passo para trás. Deveria reservar aquela mesa, disse ela rapidamente. Sim, deveria. Valentina saiu do escritório com o coração batendo rápido demais. Não entendia o que havia acabado de acontecer, mas sabia que algo havia mudado entre eles. Algo sutil, mas inegável. Aquela noite, enquanto fechava seu computador para ir embora, viu Rafael sair de seu escritório impecavelmente vestido. Ele parou junto à sua mesa. Obrigado por reservar a mesa. De nada, senhor. Rafael. Pode me chamar de Rafael quando estivermos sozinhos. Valentina olhou para ele, surpresa. Ele sustentou seu olhar por um longo momento e depois foi embora, sem dizer mais nada. Mas enquanto Valentina pegava o ônibus de volta para casa, não conseguia parar de pensar na forma como seu nome havia soado nos lábios de Rafael e em como uma parte dela desejava ouvi-lo de novo. O período de experiência de Valentina terminou sem que nenhum dos dois o mencionasse.
Simplesmente continuou trabalhando, e Rafael continuou tratando-a com aquela mistura de profissionalismo e curiosidade mal contida que a desconcertava. Mas as coisas estavam mudando. Rafael começou a ficar até mais tarde, coincidindo com o horário de saída de Valentina. Às vezes, pedia que levasse café às 9 da noite, quando ambos sabiam perfeitamente que ele podia preparar sozinho. Outras vezes, a chamava em seu escritório para revisar documentos que poderiam ter esperado até o dia seguinte. Valentina sentia a tensão crescer entre eles, como um cabo prestes a se romper. Uma noite, enquanto Valentina organizava arquivos no escritório de Rafael, ele falou sem levantar os olhos de seu computador. Por que nunca fala de sua família? Valentina tensionou-se. Porque não é relevante para meu trabalho, mas é relevante para você. Ela deixou os documentos sobre a mesa com mais força do que o necessário. Tenho uma irmã mais nova, Luna. Tem 17 anos. É tudo o que tenho. E seus pais? Morreram quando eu tinha 16 anos, acidente de carro. Rafael finalmente levantou os olhos. Sua expressão havia se suavizado de uma maneira que Valentina nunca havia visto. Sinto muito. Não sinta. Não os conheceu. Mas você conheceu. E te deixaram com uma irmã para cuidar. Valentina cruzou os braços, desconfortável com a direção da conversa. Por que pergunta isso, Sr. Montenegro? Rafael, corrigiu ele. E pergunto porque quero saber o que te motiva. Por que trabalha tão duro? Porque nunca pede nada. Trabalho duro porque é o que se faz. Não peço nada porque não preciso de esmolas. Rafael levantou-se e contornou a mesa. Valentina sentiu sua presença como algo físico, como calor irradiando de seu corpo. Não é esmola, é reconhecimento. Você é boa no que faz, Valentina. Muito boa. Poderia pedir mais. Como o quê? Como um aumento, como um título melhor, como... Fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Como tempo para você mesma. Meu tempo para mim é com Luna. E quando é seu tempo para você? A pergunta ficou suspensa entre eles. Valentina não tinha resposta porque não havia pensado nisso em anos. Desde a morte de seus pais, tudo havia sido sobre sobreviver, sobre garantir que Luna tivesse o que precisava. Não tenho tempo para mim, respondeu finalmente. E está tudo bem assim. Não está tudo bem. Rafael deu outro passo em direção a ela. Agora estavam tão perto que Valentina podia ver as motas douradas em seus olhos azuis. Podia sentir sua respiração misturando-se com a dela. Por que se importa? Sussurrou Valentina. Porque não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram baixas, quase como uma confissão. E está me deixando louco. O coração de Valentina parou e depois começou a bater com tanta força que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Senhor Montenegro, Rafael, Rafael. Seu nome parecia perigoso em sua boca. Isso não está certo. Eu sei. Você é meu chefe. Eu sei. Eu não sou como as mulheres com quem você sai. Rafael levantou uma mão e roçou sua bochecha com os nós dos dedos. O toque foi tão suave, tão inesperado, que Valentina ficou paralisada. Isso é exatamente porque não consigo tirar você da minha cabeça. Valentina fechou os olhos. Cada fibra de seu ser dizia para se afastar, para colocar distância, para lembrar quem era ela e quem era ele. Mas outra parte, uma parte que havia estado adormecida durante 22 anos, queria ficar exatamente onde estava. Não posso fazer isso, disse ela, abrindo os olhos. Não posso ser sua. Seja lá o que você queira que eu seja. Preciso deste trabalho, Rafael. Preciso cuidar da minha irmã. Não posso arriscar por quê? Pelo que quer que seja isso. E se eu prometer que seu trabalho nunca estará em risco? Não pode prometer isso. Posso. E prometo. E quando isso terminar? Valentina olhou diretamente para ele. Por que vai terminar? Homens como você não ficam com mulheres como eu. Algo sombrio cruzou o rosto de Rafael. Dor, talvez. Ou reconhecimento. Homens como eu. Ricos, poderosos, acostumados a conseguir o que querem e depois seguir em frente. É isso que acha que eu sou?
É o que me ensinaram a acreditar. Rafael recuou então, criando distância entre eles. Sua expressão havia se fechado, voltando àquela máscara profissional que Valentina conhecia tão bem. Você tem razão, disse ele com voz fria. Deveria ir para casa. Está tarde. Valentina pegou suas coisas em silêncio, mas quando chegou à porta, virou-se uma última vez. Desculpe se fui cruel. Rafael não levantou os olhos. Não foi. Foi honesta. É o que aprecio em você. Valentina saiu do escritório com um peso no peito. No elevador, sozinha, permitiu-se finalmente sentir tudo o que havia reprimido. Confusão, desejo, medo, esperança. Não sabia o que Rafael queria dela. Não sabia o que ela queria dele. Mas sabia que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. E não havia como voltar atrás. Os dias seguintes foram tensos. Rafael voltou ao seu profissionalismo frio, tratando Valentina com cortesia distante. Ela dizia a si mesma que era melhor assim, que havia tomado a decisão certa ao afastá-lo. Mas as noites eram diferentes. Em casa, sozinha em seu pequeno apartamento, enquanto Luna estudava, Valentina se descobria pensando nele, na forma como havia tocado sua bochecha, na vulnerabilidade que havia visto em seus olhos antes dela rejeitá-lo. Uma tarde, enquanto Valentina organizava arquivos antigos na sala de armazenamento, encontrou algo que não deveria ter visto. Uma pasta velha marcada Pessoal RM. Sua curiosidade venceu o bom senso. Abriu-a. Dentro havia artigos de jornal. O primeiro mostrava uma foto de Rafael muito mais jovem, com um sorriso genuíno que nunca havia visto nele. Ao seu lado havia uma mulher linda, loira, radiante. A manchete dizia: empresário Rafael Montenegro anuncia noivado com Isabela Fernandes. Valentina sentiu um nó no estômago. Continuou lendo. Os artigos seguiam o relacionamento entre Rafael e Isabela durante 2 anos. Festas elegantes, viagens exóticas, planos de casamento. Mas então, no meio da pasta, tudo mudava. Isabela Fernandes morre em acidente náutico. Noivo empresário devastado. A data era de 7 anos atrás. Valentina fechou a pasta, sentindo-se como uma intrusa. Agora entendia a solidão nos olhos de Rafael, a distância que mantinha com todos, a forma como havia dito que fazia muito tempo não fazia nada por prazer. Estava guardando a pasta quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou Rafael na porta, observando-a com expressão indecifrável. Encontrou meu passado, disse ele sem emoção. Desculpe, eu não deveria. Não, deveria. Rafael entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Porque agora talvez entenda por que disse o que disse. E por que te afastei. Valentina segurou a pasta contra o peito como um escudo. Você a amava com cada parte de mim. O que aconteceu? Rafael apoiou-se contra a parede e pela primeira vez desde que o conhecia, Valentina o viu sem defesas. Apenas um homem carregando uma dor que nunca havia sarado. Estávamos navegando, comemorando nosso aniversário. Ela estava brincando, rindo, viva, e então uma onda. Sua voz falhou. Tudo aconteceu tão rápido. Tentei salvá-la. Mergulhei repetidamente, mas o mar a levou. Valentina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Rafael. Depois disso, decidi que era mais seguro não sentir nada, que era mais fácil estar sozinho do que arriscar perder alguém de novo. Olhou diretamente para ela. E funcionou. Durante 7 anos, funcionou perfeitamente. E agora? Agora você apareceu, com sua teimosia e sua honestidade brutal, com esse jeito de me olhar como se eu fosse simplesmente um homem, não um empresário ou um viúvo ou alguém digno de pena. Deu um passo em direção a ela. E pela primeira vez em 7 anos, Valentina, sinto algo. As lágrimas finalmente rolaram pelas bochechas de Valentina. Tenho medo, eu também. Não sei como fazer isso. Nunca parou, corando. Nunca estive com ninguém. Rafael olhou para ela surpreso. Nunca? Valentina negou com a cabeça envergonhada. Depois que meus pais morreram, não havia tempo para essas coisas. E depois,
Simplesmente nunca conheci ninguém que valesse o risco de baixar minhas defesas. Rafael fechou a distância entre eles em 2 passos, pegou a pasta de suas mãos e a deixou sobre uma caixa próxima. Então, com uma ternura que contrastava com sua força física, tomou o rosto de Valentina entre suas mãos. E eu valho o risco? Valentina fechou os olhos, sentindo as palmas quentes de Rafael contra suas bochechas. Não sei ainda, mas quero descobrir. Quando abriu os olhos, Rafael estava tão perto que podia contar cada cílio, ver cada tonalidade de azul em seu olhar. Vou te beijar agora, sussurrou ele. E se não quiser, tem 3 segundos para me dizer. 1. O coração de Valentina batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. 2. Suas mãos subiram instintivamente para pousar sobre o peito de Rafael, sentindo seu coração batendo no mesmo ritmo frenético. 3. Os lábios de Rafael tocaram os seus com uma suavidade devastadora. Não era como Valentina havia imaginado que seria um beijo. Não era urgente nem desesperado. Era lento, exploratório, cheio de uma promessa que a aterrorizava e emocionava em igual medida. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Me diga que isso não é um erro, sussurrou Valentina. Rafael pressionou sua testa contra a dela. Não posso prometer que não vamos nos machucar. Não posso prometer que será fácil. Mas posso prometer que isso, seja lá o que for, é real. É suficiente? Valentina pensou em Isabela, na dor que Rafael havia carregado durante 7 anos, no risco que estava correndo ao se abrir novamente, e pensou em si mesma, nos anos que havia passado cuidando de outros sem pensar em suas próprias necessidades, na oportunidade de ser algo mais que apenas uma irmã mais velha, apenas uma funcionária. É suficiente, disse ela finalmente. Rafael sorriu então, um sorriso real que transformou completamente seu rosto. E quando a beijou de novo, Valentina soube que havia cruzado um limiar do qual não havia retorno. Só esperava que do outro lado houvesse algo que valesse a queda. Se Valentina pensava que as coisas ficariam mais fáceis depois daquele beijo, estava profundamente enganada. Porque a vida, como sempre, tinha outros planos. A notícia chegou numa terça-feira de manhã. Rafael estava numa reunião de diretoria quando sua secretária anterior, Gabriele Rodrigues, apareceu no escritório sem aviso. Era uma mulher de 38 anos, impecavelmente vestida, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Olá, disse ela, estudando Valentina com curiosidade mal disfarçada. Você deve ser a nova assistente. Valentina levantou-se profissionalmente. Valentina Silva. Posso ajudá-la em algo? Vim ver Rafael. É importante. Ele está em reunião. Quer deixar um recado? Gabriele riu, mas soou falso. Querida, fui assistente dele durante 8 anos. Conheço a agenda dele melhor que ele. Vou esperar. Sentou-se num dos sofás da recepção e pegou seu telefone, claramente preparada para ficar. Valentina sentiu uma pontada de desconforto que não soube identificar. Quando Rafael saiu de sua reunião 2 horas depois, sua expressão mudou ao ver Gabriele. Não foi surpresa, exatamente. Foi algo mais parecido com resignação. Gabriele, o que está fazendo aqui? Precisamos conversar. Em particular, Rafael olhou brevemente para Valentina antes de assentir. Entraram em seu escritório e fecharam a porta. Valentina tentou se concentrar no trabalho, mas a conversa lá dentro ficou alta o suficiente para ser audível. Você não pode simplesmente me substituir por uma criança. A voz de Gabriele atravessava as paredes. Você pediu demissão, Gabriele. Isso não é uma discussão. Pedi demissão porque pensei que você me impediria. Porque depois de 8 anos pensei que eu significava algo para você. Houve um silêncio pesado. Você significa muito para mim, como colega, como amiga. Mas nada mais, e você sabe disso. Nada mais. Depois de tudo que passamos juntos, eu estive lá quando Isabela morreu. Eu te ajudei a se reconstruir, e sempre serei grato por isso. Mas gratidão não é amor, Gabriele. Valentina sentiu seu estômago se apertar.
Agora entendia exatamente por que Gabriele havia vindo. É ela, não é? A voz de Gabriele soou venenosa. A ratinha que você colocou no meu lugar, te esquentando a cama tão rapidamente. Saia do meu escritório. Agora. Ou o quê? Vai me substituir como substituiu Isabela? O som de algo batendo na mesa fez Valentina pular em sua cadeira. Quando a porta se abriu, Rafael estava pálido de fúria e Gabriele tinha lágrimas correndo por seu rosto. Isso não acabou, disse Gabriele, passando por Valentina sem olhá-la. Rafael ficou na porta de seu escritório, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Valentina não soube o que dizer. Não soube se deveria dizer algo. Valentina, chamou ele com voz tensa. Preciso que cancele todas as minhas reuniões da tarde. Está bem? Ele olhou para ela então, e em seus olhos havia um cansaço tão profundo que partiu seu coração. Não, mas vou ficar. Entrou em seu escritório e fechou a porta. Valentina ouviu o som de licor sendo servido. Eram apenas 2 da tarde. O resto do dia transcorreu em silêncio tenso. Rafael não saiu de seu escritório. Valentina trabalhou mecanicamente, tentando não pensar nas palavras de Gabriele. Tão rapidamente. Como se Valentina fosse apenas outra conquista. Como se não significasse nada. Às 7, quando o prédio estava praticamente vazio, Valentina tomou uma decisão. Bateu na porta de Rafael e entrou sem esperar resposta. Ele estava de pé, junto à janela, com um copo de uísque na mão. Havia afrouxado a gravata e desabotoado os primeiros botões da camisa. Parecia devastadoramente atraente e completamente quebrado ao mesmo tempo. Deveria ir para casa, disse sem se virar. Não até conversarmos. Não há nada para conversar. Há muito para conversar. Valentina fechou a porta e aproximou-se dele. É verdade o que Gabriele disse? Que ela estava apaixonada por você? Aparentemente sim. Você sabia? Rafael finalmente se virou. Suspeitava, mas nunca a incentivei. Nunca dei razões para esperar algo mais. E eu? Valentina sentiu sua voz tremer. Sou apenas uma distração? Uma forma de esquecer Isabela? A expressão de Rafael se suavizou. Deixou o copo e caminhou até ela. Venha aqui. Valentina não se moveu. Tinha lágrimas queimando em seus olhos e não queria chorar na frente dele. Valentina, me olhe. Ela levantou os olhos finalmente e o que viu em seu rosto a desarmou completamente. Você não é uma distração, disse ele com voz firme. Não é uma substituta. Você é a primeira pessoa em 7 anos que me faz querer acordar de manhã. A primeira pessoa que me faz acreditar que talvez eu possa sentir algo de novo sem que me destrua. Mas Gabriele está magoada porque projetou seus sentimentos em mim. Mas isso não é minha culpa. E certamente não é sua. Tomou o rosto de Valentina entre suas mãos. Me escute bem. O que há entre nós é real. Não perfeito, não simples, mas real. Entende? Valentina assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Tenho tanto medo, Rafael. Eu sei, eu também. Mas vamos fazer isso juntos, certo? Passo a passo. Beijou-a então, com uma ternura que contrastava com a intensidade do dia. E quando a tomou pela mão e a guiou até o sofá de couro, Valentina soube que estavam cruzando outro limiar. Quero que saiba algo, sussurrou Rafael contra seus lábios. Não vou apressá-la, não vou pressioná-la. Vamos no ritmo que você precisar. Valentina sentiu algo se expandir em seu peito. Confiança, talvez, ou esperança. E se eu estiver pronta agora? Sussurrou ela. Rafael se afastou ligeiramente, estudando seu rosto. Está? Com você? Acho que sim. Valentina. Ela colocou um dedo sobre seus lábios. Esperei 22 anos por alguém que valesse isso. E acho que esse alguém é você. A forma como Rafael a olhou naquele momento, como se ela fosse algo precioso e frágil e completamente maravilhoso ao mesmo tempo. Então vamos sair daqui, disse ele. Não quero que sua primeira vez seja no escritório. Valentina sorriu através de suas lágrimas. Para onde vamos?
para algum lugar onde eu possa fazer você sentir exatamente o quão importante você é para mim. E enquanto saíam juntos do prédio, com suas mãos entrelaçadas, Valentina soube que sua vida estava prestes a mudar de formas que nunca havia imaginado. Só esperava estar pronta para o que viria depois. Rafael a levou ao seu cobertura. Era um espaço moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam vistas panorâmicas da cidade iluminada. Tudo era minimalista, elegante e revelava muito pouco sobre o homem que vivia ali. Valentina estava nervosa. Suas mãos tremiam enquanto deixava sua bolsa no sofá. Rafael notou imediatamente. "Quer algo para beber?" perguntou com suavidade. "Tem algo que me deixe menos apavorada?" Rafael sorriu e aproximou-se dela. "Valentina, não precisa fazer nada que não queira. Podemos simplesmente conversar, ver um filme, o que você precisar. Não, eu quero isso. Quero estar com você. Só que nunca..." corou furiosamente. "Não sei o que fazer." Rafael tomou seu rosto entre suas mãos com aquela ternura que sempre a desarmava. "Não precisa saber nada. Só precisa confiar em mim. Pode fazer isso?" Valentina assentiu. "Sim." Beijou-a então, devagar, dando-lhe tempo para se acostumar. Suas mãos moveram-se para sua cintura, puxando-a para mais perto. Valentina sentiu o calor de seu corpo contra o dela, sentiu a evidência de seu desejo e algo nela se acendeu. Suas próprias mãos subiram para seu peito, sentindo os músculos sob a camisa. Rafael fez um som baixo em sua garganta que enviou arrepios pela sua espinha. "Quarto", murmurou ele contra seus lábios. Guiou-a por um corredor até um quarto amplo dominado por uma cama enorme. As cortinas estavam abertas, deixando entrar a luz da cidade. Rafael acendeu abajures suaves que criaram uma atmosfera íntima. "Se a qualquer momento quiser parar, só me diga", disse ele, olhando em seus olhos. "Entendido?" "Entendido." Começou a desabotoar os botões de sua blusa, um por um, revelando aos poucos sua pele. Valentina sentiu cada fibra de seu ser despertar sob seu olhar. Quando a blusa caiu no chão, ela se cobriu instintivamente com os braços. "Não", disse Rafael com voz rouca. "Não se esconda de mim. Você é linda." Beijou-a novamente, suas mãos explorando a curva de suas costas, a maciez de sua pele. Valentina sentia como se estivesse queimando por dentro. Quando ele a guiou até a cama, ela foi sem resistência. O que se seguiu foi uma mistura de ternura e paixão que Valentina nunca havia imaginado. Rafael foi paciente, guiando-a através de cada nova sensação. E quando finalmente se uniram, quando Valentina sentiu aquela dor aguda seguida de plenitude, ela gritou seu nome sem conseguir se conter. Rafael parou imediatamente, seu rosto contraído em preocupação. "Machuquei você?" "Não, eu... só..." Valentina sentiu lágrimas em seus olhos. "É muito." Ele a beijou suavemente, permanecendo imóvel dentro dela, até que a dor se transformasse em algo diferente. Algo que a fez se mover contra ele, buscando mais. "Assim", sussurrou Rafael. "Meu Deus, Valentina!" Moveram-se juntos, encontrando um ritmo que era completamente deles. E quando Valentina finalmente alcançou aquele ponto de puro prazer, quando sentiu seu corpo tremer e se despedaçar em 1000 pedaços, foi o nome de Rafael que gritou repetidamente. Depois, deitada em seus braços, com sua respiração finalmente se acalmando, Valentina sentiu-se completamente diferente. Como se tivesse deixado para trás a menina que havia sido e emergido como alguém nova. "No que está pensando?" perguntou Rafael, acariciando seu cabelo, em que não sabia que podia me sentir assim. "Assim como?" "Completa." Rafael a apertou mais contra ele e Valentina sentiu seu coração batendo contra suas costas. "Valentina, preciso que saiba algo." Ela tensionou-se com seu tom sério. "O quê?" "Isso não foi apenas sexo para mim. Você não é apenas..." procurou as palavras. "Você me importa. Muito. De uma forma que me apavora." Valentina virou-se em seus braços para olhá-lo de frente.
Você também me apavora, mas não me arrependo. Nem um pouco, nem um pouco. Beijou-a novamente, e desta vez foi diferente. Mais lento, mais profundo, como se estivesse memorizando cada parte dela. Ficaram acordados até tarde, conversando sobre tudo e nada. Rafael contou sobre sua infância, sobre a pressão de herdar um império empresarial, sobre como Isabela havia sido seu único refúgio. Valentina falou de seus pais, das noites que passava preocupada com Luna, de seus sonhos de dar à sua irmã uma vida melhor. E seus próprios sonhos? Perguntou Rafael. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se tenho algum. Estive tão focada em sobreviver que nunca parei para pensar em viver. Então, começaremos daí. Rafael olhou para ela com determinação. Vamos descobrir o que te faz feliz, Valentina, e vamos perseguir isso juntos. Ela sentiu lágrimas novamente, mas desta vez eram de gratidão. Por que é tão bom comigo? Porque você me faz querer ser um homem melhor. Beijou sua testa. E porque você me fez sentir de novo. Você não sabe o quão precioso isso é. Valentina aconchegou-se contra seu peito, ouvindo as batidas constantes de seu coração. Pela primeira vez em sua vida, sentiu-se segura, protegida, amada. Mas na parte de trás de sua mente, uma pequena voz sussurrava avisos, porque a felicidade, em sua experiência, nunca durava muito. E estava certa, porque na manhã seguinte, quando acordou sozinha na cama de Rafael, encontrou um bilhete sobre o travesseiro. Tive que sair. Emergência no trabalho. Volto logo. R. Era simples, direto, provavelmente inocente. Mas algo naquelas palavras fez o estômago de Valentina se revirar com apreensão. Como se soubesse, de alguma forma, que o conto de fadas havia acabado de terminar. E a realidade estava prestes a atingi-la com força devastadora. Rafael não voltou naquele dia, nem no seguinte. Durante 3 dias, Valentina só recebeu mensagens breves. Em reuniões, isso vai demorar mais, sinto sua falta. Quando finalmente voltou ao escritório na quinta-feira, chegou acompanhado. A mulher ao seu lado era elegante, sofisticada, com o tipo de beleza polida que vinha de anos de cuidados profissionais. Usava um vestido de grife e saltos que provavelmente custavam o salário mensal de Valentina. Valentina, apresento Victoria Castelo, disse Rafael com tom profissional. Ela vai trabalhar conosco no projeto de fusão com Indústrias do Norte. Vitória estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Prazer. Ouvi muito sobre você. Valentina apertou sua mão, sentindo imediatamente a diferença entre elas. Victoria era o que ela nunca seria. Refinada, educada, pertencente ao mundo de Rafael de maneiras que Valentina só podia imaginar. Durante as semanas seguintes, Victoria tornou-se uma presença constante. Chegava cedo, ficava até tarde e sempre encontrava razões para tocar o braço de Rafael, rir de seus comentários, inclinar-se perto demais quando revisavam documentos. E Rafael estava se distanciando. Já não ficava depois do trabalho. Suas conversas tornaram-se estritamente profissionais. E aquela noite que haviam compartilhado, aquela conexão que Valentina pensou que era real, parecia ter desvanecido como se nunca tivesse existido. Uma noite, depois que todos haviam saído, exceto ela, Valentina finalmente reuniu coragem para confrontá-lo. Entrou em seu escritório sem bater. Precisamos conversar. Rafael levantou os olhos de seu computador. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Sobre... Sua voz falhou. Você está me evitando? Ele suspirou e recostou-se em sua cadeira. Não estou te evitando. Estou ocupado. Ocupado demais para uma mensagem de mais de 3 palavras. Ocupado demais para me olhar nos olhos. Valentina, foi um erro. As palavras saíram num sussurro. Aquela noite, fui apenas um erro para você? Rafael levantou-se tão bruscamente que sua cadeira rolou para trás. Não foi um erro. Então o que foi? Porque desde que voltou, me trata como uma estranha. É complicado. Torne simples. Valentina sentiu lágrimas queimando em seus olhos.
Me diga a verdade. Conseguiu o que queria e agora acabou? Sou apenas mais uma mulher que conquistou? A expressão de Rafael endureceu. É isso que acha que eu sou? Acha que tudo o que disse, tudo o que senti naquela noite, era mentira? Não sei o que acreditar, Valentina gritou. Porque o homem que fez amor comigo naquela noite não é o mesmo homem que tem me ignorado por semanas. Estou te protegendo. O grito ecoou no escritório. Rafael respirava pesadamente, com as mãos cerradas em punhos ao seu lado. Me protegendo do quê? De mim, deste mundo, de se tornar outra Isabela. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não sou Isabela. Eu sei, mas isso não muda o fato de que meu mundo é perigoso, que as pessoas ao meu redor usam outros para chegar a mim. Passou uma mão pelo cabelo. Victória não está aqui pelo projeto. Está aqui porque seu pai quer a fusão e acha que posso ser manipulado se ela e eu... Não terminou a frase. Se você e ela o quê? Se nos envolvermos, o pai dela acha que sou previsível, que vou seguir um padrão. E vai... Não, claro que não. Rafael caminhou até ela. Mas quanto mais tempo você passar perto de mim, mais vulnerável será. Gabriele já te atacou. O que acha que alguém realmente perigoso fará quando descobrir que me importo com você? Não me importo com o perigo. Deveria se importar. Você não pode tomar essa decisão por mim. Valentina deu um passo em direção a ele. Não pode me beijar, fazer amor comigo, me fazer me apaixonar por você e depois se afastar porque decidiu unilateralmente que é mais seguro. Rafael ficou paralisado. Você se apaixonou por mim? Valentina percebeu o que havia dito, mas não havia como voltar atrás. Sim, me apaixonei por você. Como uma idiota, me apaixonei pelo homem que me prometeu que enfrentaríamos isso juntos. O homem que disse que eu o fazia querer ser melhor. Valentina, mas acho que era mais fácil dizer essas coisas do que realmente fazê-las. As lágrimas finalmente caíram. Você tinha razão desde o início. Homens como você não ficam com mulheres como eu. Virou-se para sair, mas Rafael a alcançou em 2 passos. Agarrou seu braço e a girou para ele. E antes que Valentina pudesse protestar, seus lábios estavam sobre os dela. O beijo foi desesperado, faminto, cheio de todas as palavras que nenhum dos dois havia dito. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Não vá, implorou Rafael. Por favor, não vá. Me dê uma razão para ficar, porque eu também estou apaixonado por você. As palavras saíram num sussurro rouco. Porque penso em você o tempo todo. Porque não consigo dormir sem lembrar como foi ter você em meus braços. Porque você é a melhor coisa que me aconteceu em 7 anos e me apavora perder você. Valentina sentiu sua resolução desmoronar. Então não me afaste. Mas o perigo, enfrentaremos o perigo juntos. Como você prometeu, como deveríamos ter feito desde o início. Tomou seu rosto entre suas mãos. Não quero segurança sem você, Rafael. Quero uma vida com você, com todos os riscos que isso implica. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Rafael beijou-a novamente, desta vez com uma doçura que fez seu coração se expandir. Então vamos fazer isso direito, oficialmente, sem se esconder, sem vergonha. Quero que o mundo saiba que você é minha. E Vitória? Amanhã direi ao pai dela que a fusão será nos meus termos ou não será. E Vitória encontrará alguém que realmente a valorize. Olhou intensamente para ela. Porque meu coração já tem dona. Valentina sorriu através de suas lágrimas. Oficial, então? Completamente oficial. Sabe que as pessoas vão falar? Que falem. E sabe que provavelmente cometerei erros? Não sei como ser a namorada de um empresário. Então aprenderemos juntos. Rafael pressionou sua testa contra a dela. Porque isto, Valentina, isto é real. E não vou deixar que nada nem ninguém tire isso de nós. Naquela noite, quando saíram juntos do prédio de mãos dadas, Valentina soube que haviam superado o maior obstáculo. Mas também soube que sua história estava longe de terminar.
e que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. O relacionamento de Rafael e Valentina tornou-se público da maneira mais dramática possível. A imprensa econômica publicou fotos deles saindo juntos de sua cobertura, com manchetes especulando sobre o novo par misterioso do empresário solitário. A reação foi imediata e brutal. O pai de Victoria, Roberto Castelo, retirou sua oferta de fusão publicamente, acusando Rafael de falta de profissionalismo e decisões baseadas em hormônios, não em negócios. Vários sócios começaram a questionar o julgamento de Rafael. As ações de sua empresa caíram 5% em 2 dias. Mas o pior veio de onde Valentina menos esperava. Uma tarde, enquanto trabalhava, recebeu uma ligação da escola de Luna. Sua irmã havia sido suspensa após uma briga com outro estudante. Quando Valentina chegou para buscá-la, Luna tinha um olho roxo e lágrimas nas bochechas. "O que aconteceu?" perguntou Valentina enquanto a guiava até o carro. "Nada. Luna, me olhe. O que aconteceu?" Sua irmã explodiu então. "Disseram coisas sobre você. Disseram que você é uma... que você e seu chefe disseram coisas horríveis, Val. E eu não pude deixar passar." Valentina sentiu seu coração se partir. "O que disseram exatamente?" "Que você é uma caça-fortunas, que se deitou com ele para conseguir dinheiro, que..." Parou, chorando mais forte. "Que vamos acabar na rua quando ele se cansar de você." Valentina abraçou sua irmã com força enquanto ambas choravam no estacionamento da escola. Sabia que o relacionamento teria consequências, mas nunca pensou que Luna seria quem pagaria o preço. Naquela noite, quando contou a Rafael o que havia acontecido, ele estava furioso. "Vou processar aquela escola." "Vou..." "Não." Valentina o deteve. "Isso só pioraria as coisas para a Luna." "Então o que quer que eu faça?" Valentina respirou fundo. "Acho que deveríamos dar um tempo." Rafael olhou para ela como se ela tivesse acabado de golpeá-lo. "O quê?" "Só até as coisas se acalmarem. Até que..." "Não." Ele balançou a cabeça veementemente. "Não vamos fazer isso. Não vamos deixar que vençam. Não se trata de ganhar ou perder, Rafael. Trata-se de Luna. Ela é minha responsabilidade. E se estar com você significa que ela sofre, então encontraremos outra solução." Rafael pegou suas mãos. "Podemos trocá-la de escola. Posso contratar tutores particulares. O que for necessário. Você não pode resolver tudo com dinheiro. E você pode resolver tudo sacrificando sua própria felicidade." Sua voz se elevou. "Quando você vai parar de colocar as necessidades de todos antes das suas? Quando minha irmã parar de ser agredida por causa das minhas decisões?" O grito ecoou na cobertura. Valentina respirava pesadamente, sentindo o peso de meses de tensão esmagando-a. "Desculpe", sussurrou. "Não queria gritar." Rafael a abraçou com força. "Não, eu sinto muito. Você tem razão. Isso não é sobre mim. É sobre proteger Luna. Então você entende por que preciso fazer isso. Entendo que você acredita que é o certo." Afastou-se para olhar em seus olhos. "Mas também entendo que se eu te deixar ir agora, talvez você nunca volte. Você não sabe disso. Sei porque te conheço, Valentina. Te conheço melhor do que você mesma. E sei que uma vez que se convença de que somos ruins um para o outro, construirá muros tão altos que nunca poderei escalá-los." Valentina sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Então o que fazemos?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, com uma expressão de determinação que ela nunca havia visto, disse: "Vou me afastar." "O quê?" "Da empresa. Darei o controle à minha diretoria por 6 meses. Vou me afastar dos holofotes." Olhou intensamente para ela. "E usarei esse tempo para provar que não sou apenas o empresário sem coração que todos acham que sou. Que posso ser o homem que você e Luna precisam." Valentina negou com a cabeça veementemente. "Você não pode fazer isso. Sua empresa é sua vida. Você é minha vida." Tomou seu rosto entre suas mãos. "A empresa pode sobreviver sem mim por 6 meses. Eu não posso sobreviver sem você nem mais um dia. Mas seus sócios,
a fusão, tudo pelo que trabalhou. Não significa nada se eu perder você. Beijou-a suavemente. Me deixe fazer isso. Me deixe provar que você é mais importante que qualquer negócio, que qualquer fusão, que qualquer maldita coisa neste mundo. Rafael, 6 meses. Me dê 6 meses para ganhar sua confiança de novo. Para ganhar a confiança de Luna. Para construir algo real com você, algo que não seja baseado no meu dinheiro ou poder, mas em quem eu realmente sou. Valentina olhou para ele através de suas lágrimas. Viu a determinação em seus olhos, a vulnerabilidade, o amor que havia tentado negar, mas que brilhava em cada fibra de seu ser. E se não funcionar? Vai funcionar, porque não vou desistir de você. Nunca. Naquela noite, Rafael fez o anúncio público. Afastar-se-ia temporariamente de sua posição como CEO para cuidar de assuntos pessoais. Os mercados reagiram com choque. A imprensa especulou selvagemente, mas Rafael não deu explicações além de uma declaração simples. Há coisas mais importantes que negócios. E quando Valentina viu as notícias do pequeno apartamento que dividia com Luna, soube que nenhum homem havia feito algo assim por ela. Soube que Rafael Montenegro, o empresário implacável, o homem que havia construído um império, havia escolhido arriscar tudo por amor, por ela. E soube que não importava quais obstáculos enfrentassem, encontrariam uma forma de estar juntos, porque o amor verdadeiro não desiste. E eles estavam apenas começando a lutar. Os primeiros dias após o anúncio foram caóticos. A imprensa acampou fora do prédio de Rafael. Repórteres perseguiam Valentina no trabalho. A vida de ambos tornou-se um circo midiático. Mas Rafael cumpriu sua promessa. Deixou a cobertura e mudou-se para um apartamento mais modesto num bairro tranquilo. Começou a fazer terapia para trabalhar o trauma de perder Isabela. E o mais importante, começou a conhecer realmente Luna. No início, Luna era hostil. Via Rafael como a razão pela qual sua irmã havia sido atacada, a razão pela qual sua vida havia se tornado complicada. Mas Rafael foi paciente. Convidou-a para cafeterias onde podiam conversar sem paparazzi. Perguntou sobre seus interesses, seus sonhos, seus medos. E quando descobriu que Luna queria estudar arquitetura, mas temia não poder pagar, Rafael fez algo que surpreendeu as duas irmãs. Estabeleceu um fundo de bolsas em nome dos pais de Valentina para jovens que haviam perdido os pais e queriam estudar. A primeira beneficiária seria Luna. Mas o dinheiro não viria de sua fortuna pessoal, mas de uma porcentagem dos lucros de sua empresa destinados a causas beneficentes. Não quero que sinta que comprei sua aprovação, disse a Luna quando explicou o fundo. Isto é para honrar a memória de seus pais e garantir que outros jovens como você tenham as oportunidades que merecem. Luna chorou naquele dia e, pela primeira vez, abraçou Rafael voluntariamente. Cuide da minha irmã, sussurrou. Ela cuidou de todos por tanto tempo. Merece que alguém cuide dela. Vou cuidar, prometo. 3 meses após o afastamento de Rafael, as águas começaram a se acalmar. A imprensa encontrou novos escândalos para perseguir. As ações de sua empresa começaram a se recuperar sob a liderança temporária. E Rafael, longe dos holofotes, transformou-se em alguém mais suave, mais presente, mais humano. Numa tarde de sábado, Rafael convidou Valentina para um piquenique no parque. Era simples, algo que qualquer casal normal faria. Estendeu uma manta sob uma árvore, tirou sanduíches caseiros que havia preparado ele mesmo e simplesmente sentaram-se a observar as famílias brincando. Você é feliz? Perguntou Valentina de repente. Rafael olhou para ela surpreso. Feliz? Sem a empresa, sem o poder, sem tudo aquilo que definia quem você era. Rafael pensou por um longo momento antes de responder. Sabe o que descobri nestes 3 meses? Que tudo aquilo não me definia, me consumia. Pegou sua mão. Agora, sentado aqui com você, sem agenda para revisar, sem ligações para atender, sem pressão constante, sou mais feliz do que fui em anos. Mas você sente falta da adrenalina. Às vezes,
mas não vale a pena se significa perder você. Valentina aconchegou-se contra ele. E o que acontece quando você voltar? Tudo voltará a ser como antes? Não, porque aprendi a delegar. Aprendi que ser líder não significa fazer tudo sozinho. Olhou intensamente para ela. E aprendi que o sucesso não significa nada se não tenho alguém com quem compartilhá-lo. Rafael, case-se comigo. Valentina sentou-se tão rápido que quase caiu da manta. O quê? Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Abriu-a, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante modesto, rodeado de pequenas pedras azuis. As pedras azuis são topázios, explicou. A cor dos seus olhos. Porque quando olho para você, vejo meu futuro. Vejo uma família. Vejo a vida que Isabela e eu nunca pudemos ter, mas que você e eu podemos construir juntos. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Valentina. Mal nos conhecemos. Conheço você nas formas que importam. Sei que você é forte quando deveria poder ser fraca. Sei que você é generosa quando deveria poder ser egoísta. Sei que me ama mesmo quando dei razões para duvidar. Pegou sua mão. E sei que quero passar o resto da minha vida merecendo você. E se eu não puder ter filhos? E se... Então adotaremos, ou seremos tios incríveis para os filhos de Luna algum dia. Ou simplesmente seremos nós dois, e isso será mais que suficiente. Beijou-a suavemente. Porque a única coisa que preciso para ser feliz é você, Valentina. Só você. Valentina olhou para o anel, depois olhou para Rafael e viu em seus olhos tudo o que precisava saber. Viu amor, viu compromisso, viu um futuro que não a apavorava mais. Sim, sussurrou. Sim, vou me casar com você. Rafael beijou-a então profundo e apaixonado, sem se importar que estivessem em público. E quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, disse ele contra seus lábios. Te amo tanto que dói. Eu também te amo, mesmo quando você é impossível, especialmente quando sou impossível. Naquela noite, Rafael conheceu oficialmente Luna como seu futuro cunhado. A garota de 17 anos olhou para os dois com um sorriso malicioso. Então, quando é o casamento? Porque preciso de tempo para encontrar um vestido. Valentina riu. Ainda não discutimos isso. Logo, disse Rafael, olhando para Valentina com aquela intensidade que sempre a fazia sentir como a única pessoa no mundo. O mais rápido possível. Já perdi tempo suficiente na minha vida. Não quero perder nem mais um segundo sem que você seja oficialmente minha. E enquanto Luna brincava sobre ser dama de honra e Rafael planejava um casamento que seria perfeito, mas íntimo, Valentina sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Havia encontrado seu lugar, havia encontrado sua família, havia encontrado seu lar. E esse lar não era um lugar, era um homem que havia arriscado tudo por amor. Era Rafael. O sol da manhã entrava pelas janelas do quarto, pintando tudo de dourado. Valentina acordou lentamente, sentindo o braço de Rafael ao redor de sua cintura, sua respiração quente contra seu pescoço. 5 anos. Haviam-se passado 5 anos desde aquela noite chuvosa, quando havia entrado em seu escritório encharcada e assustada. Agora, aos seus 27 anos, Valentina era completamente diferente daquela garota. Havia terminado seu curso de administração de empresas, estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia. Rafael havia oferecido pagar tudo, mas ela insistiu em conquistar por si mesma. Agora era codiretora da fundação beneficente que haviam estabelecido juntos, a Fundação Silva Montenegro, dedicada a ajudar jovens que haviam perdido os pais. Era um trabalho que a enchia de propósito, que dava significado além de simplesmente sobreviver. No que está pensando? A voz sonolenta de Rafael tirou-a de seus pensamentos. Em tudo, em como minha vida mudou naquela noite. Rafael apertou-a mais contra ele. A minha também. Você é feliz? Me pergunte isso depois do café. Estou com fome. Valentina riu e virou-se em seus braços. Aos seus 40 anos,
Rafael continuava devastadoramente atraente, mas agora havia riso em seus olhos, paz em seu rosto. A terapia o havia ajudado a fazer as pazes com a perda de Isabela, a entender que amar de novo não traía sua memória. Mamãe, papai, uma vozinha chegou do corredor. Acordem! A porta se escancarou e um redemoinho de energia de 3 anos irrompeu no quarto. Theo, com seu cabelo escuro e olhos azuis como seu pai, pulou na cama entre risos. Tia Luna disse que vamos ao parque hoje. Rafael pegou seu filho e fez cócegas nele, provocando gritos de alegria. Valentina observou-os com o coração expandido de amor. Theo havia sido uma surpresa, chegando 2 anos após o casamento. E 6 meses atrás, haviam adotado uma menina de 1 ano chamada Alice, cujos pais haviam morrido num acidente, assim como os de Valentina. Sim, vamos ao parque, disse Valentina, beijando a testa de Theo. Mas primeiro, café da manhã. Desceram juntos para a cozinha da casa que haviam comprado nos arredores da cidade. Não era a mansão que Rafael poderia ter comprado. Era uma casa familiar, com jardim amplo e espaço para as crianças crescerem. Luna já estava lá, em seu último ano de arquitetura, segurando Alice enquanto preparava café. Aos seus 22 anos, era uma jovem confiante e brilhante, com planos de trabalhar em projetos de moradia social, depois de se formar. Bom dia, família, cantou. Café para os adultos, panquecas para os baixinhos. O café da manhã foi caótico e perfeito. Theo falava sem parar sobre sua escola. Alice batia em seu copo enquanto balbuciava. Luna e Rafael debatiam sobre o melhor design para o novo centro comunitário que a fundação estava construindo. E Valentina observava tudo com lágrimas de gratidão nos olhos. Depois do café, enquanto Rafael levava as crianças ao parque com Luna, Valentina ficou sozinha na cozinha por um momento. Seus olhos foram para o pequeno quadro na parede, que continha a primeira nota que Rafael lhe havia deixado há 5 anos. Tive que sair. Emergência no trabalho. Volto logo. Havia guardado aquele bilhete. Um lembrete de quão perto estiveram de se perder, de quão frágil havia sido seu amor no início e quão forte havia se tornado com o tempo. Rafael entrou na cozinha, sozinho, procurando as chaves do carro. As crianças? Perguntou Valentina. Luna está colocando-as no carro. Aproximou-se dela. Está bem? Mais que bem. Valentina virou-se para ele. Estava pensando naquele bilhete, em como quase te deixei ir porque tinha medo. Rafael abraçou-a, pressionando um beijo em sua testa. Mas você não fez. Você lutou por nós. Nós 2 lutamos. Não me arrependo de nada. Nem do grito. Valentina riu, lembrando daquela noite quando ele havia descoberto sua virgindade da maneira mais óbvia, especialmente do grito. Rafael sorriu com aquele sorriso travesso que sempre a fazia sentir como se tivesse 22 anos de novo. Deveríamos fazer Luna ficar com as crianças hoje à noite. Por quê? Para lembrar como tudo começou. Para te lembrar exatamente porque você gritou meu nome aquela primeira vez. Valentina sentiu calor subir por seu corpo. Rafael Montenegro, você é incorrigível. E você me ama por isso. Sim, beijou-o suavemente. Sim, eu te amo. Naquela tarde no parque, Valentina observou Rafael brincar com seus filhos, observou Luna rir com liberdade, observou tudo o que haviam construído juntos e soube que cada lágrima, cada medo, cada sacrifício havia valido a pena, porque havia encontrado algo que pensou que nunca teria, uma família, um lar, um amor que não apenas sobrevivia, mas florescia com cada dia que passava. Naquela noite, quando as crianças estavam dormindo e Luna havia saído com amigas, Rafael cumpriu sua promessa. Levou-a ao quarto e fez amor com ela com a mesma paixão daquela primeira vez, mas com a ternura que apenas anos de se conhecerem profundamente podiam dar. E quando Valentina gritou seu nome, como havia feito naquela primeira noite, soube que algumas coisas nunca mudavam. O amor continuava intenso, a paixão continuava real, e Rafael continuava sendo o único homem que a fazia sentir-se completamente viva. Fim.
Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.